E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui para gravar mais um vídeo. E como você viu aí no título, eu vou falar hoje um pouco sobre propósito e sonho. Como é que essas duas coisas elas podem andar ligadas uma à outra e o que que uma tem a ver com a outra. Bom, hoje nós vamos falar então um pouco sobre prosperidade e sonho, o que que uma tem a ver com a outra e o que que eu acho baseado nas coisas que é dito pela Bíblia sobre cada uma das duas. Então, vamos lá. Eu acredito que existe dois tipos de prosperidade. Existe a prosperidade dada pelo Deus desse mundo e existe a prosperidade dada pelo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que existem esses dois tipos de prosperidade. Então, por que eu acredito que são esses dois tipos? Você pode ser próspero sem Deus? Pode. A prova disso são várias pessoas que a gente vê hoje em dia que conseguiram ter uma vida de sucesso, se realizar, conquistar várias coisas, teve uma vida de sucesso mesmo, foi próspero e não acredita em Deus. Isso não é uma coisa fora do comum, isso é uma coisa muito normal. Então, sim, você pode ser próspero sem ser com Deus. E você também pode ser próspero em Deus. E isso aí envolve várias outras coisas. Então, a gente tem inúmeros e inúmeros casos de pessoas que são prósperas em Deus, que deixam o exemplo para a gente entender mais ou menos como é que deve seguir. Então, eu acredito que existem dois tipos de prosperidade: a prosperidade do mundo, do Deus desse mundo, que ele oferece, e a prosperidade do Deus dos céus, que ele oferece. E eu também acredito que existe dois tipos de sonhos. Existem os sonhos que são baseados apenas na sua vontade e existem os sonhos que são baseados apenas na vontade de Deus, do Deus dos céus. Eu acredito que existem esses dois tipos de sonhos. Então você pode sonhar em sonhos que visam você, que visam sonhos que começam em você e que terminam em você, coisas que você sonha apenas para você. Eu acredito que existem esses tipos de sonhos. E existem sonhos que são sonhos de Deus, que aí é algo totalmente diferente. Eu acho que é necessário para todo cristão saber quais são os sonhos de Deus na vida de cada um de nós. Bom, então, sabendo disso, que essa é a minha opinião baseada nos fatos, que existe os dois tipos de prosperidade, prosperidade do mundo, prosperidade de Deus, e existem dois tipos de sonhos. Os sonhos que são visados em você, ou seja, começa em você e termina em você, e os sonhos que são os sonhos de Deus. Então, sabendo disso, para a gente poder progredir nesse entendimento, eu já quero deixar claro uma coisa aqui. Nesse vídeo eu não vou te ensinar como você pode ter a prosperidade deste mundo ou como você realizar os seus sonhos. Eu não vou ensinar nesse vídeo aqui porque não é o que cabe a mim e não é algo que eu acredito que seja bom. Então você pode procurar vários outros vídeos na internet aí, no YouTube, que dizem como é que você faz essas coisas. Tem livros, pesquisas, você pode se informar sobre isso que vão te ajudar muito melhor do que eu. Então, eu não vou te ensinar isso aqui, mas se você quer saber como realizar, como ser próspero em Deus, aí agora eu vou te falar sobre uma história bíblica que aconteceu lá no início da humanidade, e é uma história bíblica que está relatada lá em Gênesis, no capítulo 37, que é a história de José. Eu quero ler esse versículo para você entender. Então, para a gente poder progredir, se você quer saber como obter essa prosperidade em Deus, então você está no vídeo certo. Mas se você quer realizar os seus sonhos, os seus objetivos, aí você pode procurar um outro vídeo e estudar em outros meios para poder te ajudar nessa pesquisa aí. Então, Gênesis capítulo 37, eu vou ler do verso 5 ao verso 7, que diz o seguinte: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreceu ainda mais, e disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinaram
em meu sonho. Então, aqui José ele conta para os seus irmãos o sonho que ele teve. E aí acontece toda a história que você provavelmente já conhece, que é a história de José e de como ele foi vendido para o Egito. Bom, quando a gente sabe sobre a história de José, se a gente parar para estudar sobre ela, ela vai estar do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Então a gente pode perceber duas coisas. A primeira coisa, e essas duas coisas elas são primordiais para a gente entender como ter uma prosperidade em Deus. Então, o primeiro ponto que é necessário para que a gente seja próspero em Deus é saber quais são os caminhos de Deus para nós. Então, a gente precisa saber quais são os sonhos que Deus tem para a gente e aquilo que Ele preparou para a gente. Assim como José sabia que a gente leu esses 3 versículos aqui e José sabia o sonho que Deus tinha para ele. Então, Deus se revelou a José não só uma vez em sonhos, mas Deus se revelou a José e ele sabia qual era o caminho que ele tinha em Deus. Ou seja, ele sabia que ele tinha algo em Deus. E aí você pode falar, Lucas, mas na Bíblia não diz que e José sabia quais eram os caminhos do Senhor para ele. A Bíblia não diz isso. Mas se você for ver lá na frente, quando José vai interpretar os sonhos do faraó, ele fala para o faraó, faraó, você teve 2 sonhos repetidos de formas diferentes, e isso é uma confirmação que Deus te deu, para mostrar a você os caminhos e as coisas que ele quer fazer dos tempos. Então, José ele sabia a forma com que Deus falava, ele sabia que Deus falou 2 vezes, Deus ele estava confirmando algo. Então José ele sabia quais eram os planos de Deus, os sonhos de Deus na vida dele. Eu não posso te garantir que ele sabia todos os planos, tem todos os sonhos, mas ele sabia, e isso era essencial para ele poder caminhar. E o segundo ponto, além de você saber quais são os planos e os sonhos do Senhor para você, você tem que caminhar nesse caminho. Deus ele preparou um caminho, ele reservou algo para nós, e é algo particular. Cada um tem a sua vocação em Deus, cada um tem aquilo que é para ser feito em Deus, e ele, como ele traçou isso, ele espera que a gente siga. Ele não nos obriga a seguir, mas ele espera que a gente siga esse caminho. E para você ter uma ideia maior sobre isso aí, eu quero ler para você lá no capítulo 39, do verso 5 ao verso 7. E aconteceu que, desde que o pusesse sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Bom, daqui em diante a Bíblia vai ilustrar para a gente a forma com que José agiu diante dessa situação. Então, para José, e a gente viu que José saiu firme, então José ele não se rendeu às coisas que estavam sendo postas a ele, as coisas que eram erradas, que não era certo perante Deus e que também não era certo perante o senhor dele, o egípcio, que estava ali para meio que governar ele. Então, José sabia quais eram os sonhos de Deus para ele. E José sabia quais eram os caminhos do Senhor. Por que José sabia disso? Porque se José não soubesse, melhor dizendo, quais são os caminhos do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para ele, ele facilmente teria se deitado com a mulher de Potifar, porque era uma tradição egípcia o servo se deitar com sua senhora. Então, era uma cultura dos egípcios. E isso é algo muito importante a gente saber. Isso era uma cultura dos egípcios, era uma coisa que era normal entre eles. Mas não era normal na cultura de Deus, não era normal na cultura dos céus. E José sabia disso. José sabia quais eram os caminhos do Senhor e ele seguiu nesse caminho do Senhor. E isso é maravilhoso porque a história de José é uma das que melhor retrata como Deus prospera diante desses 2 fatos. Saber quais são os sonhos do Senhor para você e caminhar nesses sonhos.
se a gente for parar para analisar e para estudar do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, a gente vai ver que várias vezes o Senhor fala: e o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. E quando José estava lá na prisão, o Senhor abençoou a José lá para que ele pudesse cuidar dos outros prisioneiros. E quando ele estava perante o faraó, o Senhor estava com ele, o Senhor abençoou ele para que ele interpretasse o sonho e para que ele pudesse se tornar o governador que ele se tornou. E isso é maravilhoso porque isso é essas coisas que eu estou falando aqui para vocês não é baseado em achismos que eu criei, mas é baseado naquilo que está sendo relatado na Bíblia, e isso é relatado de forma muito clara na Bíblia. Então José sabia quais eram os sonhos de Deus para ele, e José caminhou nesses sonhos. Então isso é maravilhoso porque Deus ele não só fez naquele tempo, mas também faz hoje. Deus ele fez naquele tempo e também está disposto a fazer hoje com cada um de nós. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente pode progredir no que diz respeito a essa conversa específica.